Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, Senhor, consagra o meu coração, consagra a minha família, a minha casa. Querido irmão, consagra toda a tua vida a Deus, consagra as pessoas que estão contigo dentro da sua casa, que o Senhor da sua vida, da vida deles, seja o nosso único Deus, o nosso Deus que é Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa família. Eu consagro, Senhor, o meu coração. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Querido irmão, começando nosso momento Café com Jesus, consagrando a vida a Deus, é uma bênção muito grande. Quando alguém te oferece algum mal, ou te ofende, ou deseja mal para a tua vida, ele vai bater diante dessa consagração a Deus e vai voltar para o lugar devido. Não para essa pessoa, nem para ninguém. Vai para o lugar devido que Deus colocará, porque não podemos desejar o mal a ninguém, não podemos, mesmo que deseje o mal para você, não deseja o mal de volta. Que esse mover traga para o teu coração ensinamentos. Jamais deseje o mal, mesmo que esse mal seja desejado para você. O nosso coração está unido a Deus. E com esse coração unido a Deus, hoje nós vamos continuar ouvindo, o nosso catecismo da Igreja Católica. Nós estamos dando continuidade ao índice analítico. Hoje é o nosso último parágrafo, que vai falar sobre acolher a palavra de Jesus. Parágrafo 2835. Vamos lá? 2835 vai nos dizer assim: este pedido é a responsabilidade que ele implica, valem também para outra fome da qual os homens padecem. O homem não deve viver apenas de pão. Lembra aqui, irmão, que tem uma passagem que ele fez o milagre dos pães e ele continua a evangelizar o nosso Senhor. E chega um momento que esse povo anda atrás dele novamente, mas ele estava atrás do sustento do pão para a carne, muitos, né? E ali até os discípulos falam assim: Senhor, nós só temos poucos. Aí ele até chama atenção: acabei de fazer ali um milagre, né? E vocês ainda têm dúvidas da sua fé? Vocês ainda têm dúvida do que eu posso fazer para vocês? Queridos irmãos, o nosso Senhor fazia os milagres para que os nossos olhos entendessem a verdade. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, mas eu tenho que ter fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, irmão. Não é no fulano, não é no ciclano, não é no beltrano, não é em tal. É em Jesus Cristo. E como que eu vou saber se eu estou diante da fé em Jesus Cristo? Vamos continuar? E ele fala dessa fome, que nós temos que ter essa fome de saber a verdade, de ser um homem justo, de ser um homem verdadeiro, de crer, de acreditar, de trazer o sustento merecido para minha casa, de saber direcionar o nosso coração. O homem não vive apenas de pão, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Mateus 4,4, quando nós vamos ler essa passagem, tá? Isto é, a sua palavra e seu sopro. Então todo homem tem que... Ele não é só de pão, é da palavra de Deus e do seu sopro, o mover do Espírito Santo. Os cristãos devem evitar todos os seus esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por isso, o sentido especificamente cristão desse quarto pedido refere-se ao pão da vida, a palavra de Deus a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Queridos irmãos, esse ensinamento desse parágrafo nos refere ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele vem trazer para nós ensinamentos
que coincide com a oração do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente pronuncia essas palavras, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje traz para nós esse direcionamento. A palavra de Deus a ser acolhida na fé. Querido irmão, nós vamos ver na palavra aqui, finalizando este momento, um momento que o próprio catecismo já falou tudo para nós, né? Já nos direcionou, são palavras retas e verdadeiras. Assim é o mover de Deus na nossa vida. É reto, é verdadeiro, não precisa ficar fazendo baboseiras, né? Tem pessoas que ficam atrás de tantas outras coisas para adivinhar, adivinhações, né? Essas situações, não. Eu preciso salvar minha alma. E ao mesmo tempo, direcionar o meu corpo, a minha vida, a minha unidade, o meu casamento, a minha família, a minha missão, o meu servir, a minha unidade com Deus, tudo diante dele, com ele, para ele e nele. Isso é ouvir a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, nos ensinou. Irmãos, e um ensinamento muito bom hoje na palavra. Pega a tua palavra em Mateus 4, que é que foi citado aqui, versículo 1 até o versículo 6 nós vamos ler. Nos diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Paremos aqui. Irmão, você já passou por uma provação, por uma dificuldade, por alguma coisa forte na sua vida? Você já parou para pensar que é nessa hora que a nossa fé é provada? O nosso Deus, sendo Deus, ele permitiu isso. Qual o motivo? Para dizer para mim e para você que o demônio não tem poder sobre você. Primeiro passo, não tem poder. Que se ele permitiu ser tentado, porque ele sabia que ele venceria o demônio. Então você está diante de um Deus que vence Satanás. Satanás não tem poder. Então se você procura em outro lugar ser mais forte do que Deus, ser mais forte que os seres humanos, em outras situações aí, pedindo para Satanás, que clama o nome de Satanás, que fala com Satanás, que fala com outros mover que não seja Jesus Cristo, está errado. Você entrou num lugar que não fala o nome do Senhor Jesus Cristo, que não clama a presença dele, que você não vê a cruz lá, você não vê Jesus crucificado, que lavou, que purificou toda a humanidade, e ali ele venceu Satanás na cruz. Não tem a confissão, não tem a Eucaristia, está errado. Não falou disso para você? Opa, recua, dê passo para trás. Você está num lugar que está te orientando errado. E aí, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque diante de uma tentação, a maior dificuldade que o ser humano tem é isso. Eu quero resolver o meu problema. Dane-se Deus, né? Eu vou para tudo que é lugar. Eu quero resolver meu problema financeiro, físico, espiritual, saúde. Dane-se Deus. Eu acredito em Deus, acredita? Você tem fé? Permanece firme e fiel. Sofrendo as suas penúrias, suas consequências. E aí você vai entender que Deus, na hora certa, ele vai agir para você. Mas se entregue todo ao mover de Deus, isso é ter fé. Nosso pai Abraão, ele teve isso. Ele se colocou, ele não podia ter filhos, teve uma graça de ter filhos, de repente chegou um anjo e pede um filho para ele. E ele vai e entrega. Mas na hora certa Deus falou, opa, não faça isso. Querido irmão, é assim um coração que tem fé. Não fica pulando de galho em galho. Não fica indo de igreja para igreja. Não fica indo de denominação, de igreja para denominação. Não fica pulando de galho em galho. Eu quero resolver meu problema. Resolve aí para mim. Resolve para mim, né? Tem pessoas que é assim, resolve para mim, que eu preciso resolver. Aí eu resolvi, tchau, eu vou lá. Aí deu problema, opa, vou voltar lá. Tá vendo, irmão? Isso é um coração vacilante, sem fé. É um coração que não olha para Deus por amor. É um coração que vai atrás de resolver o seu problema. Tome cuidado com isso. Isso é uma armadilha de Satanás. Por quê? Vamos continuar? Depois jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se torne pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te para baixo. Olha só, o demônio sabia a palavra, viu? Porque está escrito. O demônio fala para Jesus: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, e eles te protegerão com as mãos,
com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Ele cita lá o Salmo 90. Aí disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe quantas vezes nós tentamos ao Senhor? É quando nós colocamos assim, Deus não me ama, Ele não cuida de mim, Deus não está nem para mim, olha a minha vida. Querido irmão, querida irmã, olha para a tua situação e você vai ver quem que escolheu isso. Foi Deus? Deus escolheu que você estivesse pertinho dele, na igreja, rezando, pedindo a paz do Senhor. Levanta tua família lá, levanta teus filhos lá, levanta tua família lá. E talvez você conviveu com um pecado atrás ali muito grande. E hoje talvez até você esteja tentando mudança. Mas saiba lidar com as suas consequências. É isso que o Senhor colocava hoje. Saiba lidar. Saiba lidar. Eu estou passando por provação, irmãos, eu mesmo. Quantas vezes hoje eu passo provações por consequências. Mas eu sei disso. Eu luto. Peço perdão a Deus todos os dias e sei que Ele vai me dar força para continuar caminhando e vencendo todas as minhas provações. Por quê? Porque eu permiti um dia isso na minha vida. Porque a minha família, minha geração pediu. Mas eu já hoje, no Exército São Miguel, nós pedimos hoje a libertação, né? Toda a nossa geração. Eu creio, eu acredito que a minha geração foi liberta a partir de mim, do meu querer. E aqui eu vou cuidar para que meus filhos tenham um proceder renunciando todo o mal que eles receberem neste mundo. E ajudar eles a libertar de todo esse mal. E consagrar a minha casa. Eu dou a minha casa, a minha família para Deus. É com Ele e nele. E de que forma? Vamos ler de novo o catecismo, a última frase. A palavra de Deus a ser acolhida na fé. Acabei de dizer. O corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Resumimos aqui, diante de Deus, a nossa doutrina católica, a nossa doutrina acolhendo Jesus no nosso coração. Corpo, alma e divindade. Que o teu mover, Senhor, na nossa vida seja repleto do teu amor e nós tenhamos cada vez mais a fé, acreditando neste mover. Querido irmão, não busque em outro lugar a não ser dentro da tua fé católica, dentro do teu mover, do teu coração. Acredite, aceite as consequências, renuncie o mal. Diante da tua provação, tenha fé. Acredite no Senhor. Grupo de oração segunda, Santa Missa, confissão, sacramentos, viva a tua fé católica e acredite, você está no caminho certo. O resto virá em consequências. Permita um único Deus, um único Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e direcione muito o seu coração. Hoje vou tardar um pouquinho o Lectio Divino, que deu uma atrasada hoje com o Santo Rosário. Então hoje o Lectio Divino provavelmente umas 7h15 por aí. Mas um grande abraço, a gente vai estar fazendo a chamada aí ao vivo. Que Deus abençoe. Um grande abraço.